Deus. Tudo é possível ao que crê. Adorando ao nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, você chegou até aqui. Você é preservado pelo Senhor e nada é impossível para o nosso Senhor. Tudo aquilo que você pode estar passando, vivendo durante esse período, ainda assim, por mais desafiador que seja para a nossa alma, para a nossa carne, nada é impossível para o nosso Senhor. Tudo é possível para aquele que nós exaltamos, nós honramos. Você pode levantar as suas mãos, por favor? Abaixa só um pouquinho a bateria, levante suas mãos, vamos adorar um pouco ao Senhor juntos essa manhã. Oh, Senhor, nós te exaltamos. O Senhor tem todo o nosso coração, Pai. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui essa manhã. Isso é uma oportunidade gloriosa que nós temos, Pai. Tantas pessoas sendo impedidas de estarem em uma igreja. Não só no Brasil que eu digo, mas no mundo. Pessoas que não podem nem cultuar livremente como nós podemos aqui essa manhã. E nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Eu creio, Pai, nessa manhã, uma manhã onde o Senhor vai falar ao nosso coração. Uma manhã de consolo, uma manhã de edificação, uma manhã de força, uma manhã de ânimo, Pai. Uma manhã de cuidado, onde o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor vai cuidar de nós através dessa palavra, através dessa mensagem. Pai, o Senhor eu não conheço, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece, Pai, as necessidades. O Senhor conhece que os meus irmãos estão passando. Mas, Pai, apesar de eu não conhecer, o Seu próprio Espírito me inspira para trazer algo novo para essa manhã, para esses meus irmãos. E eu creio, Pai, que instrução chegará. Eu creio que ensino chegará. Eu creio, Pai, em palavras proféticas saindo da minha boca essa manhã. O Espírito de profecia trazendo, Pai, à luz aquilo que o Senhor quer trazer para os meus irmãos essa manhã. Eu creio nisso acontecendo e eu creio também, Pai, eu oro juntamente com os meus irmãos pelo nosso coração aberto, disponível, sensível para ouvir a Sua voz essa manhã aqui. Em nome de Jesus, não vai haver resistência espiritual que impeça a palavra de penetrar em nossos corações. Eu creio que aquilo que o Senhor quer tratar, Pai, será fácil de ser compreendido. O Espírito Santo testificando em nosso coração a Sua palavra. O Espírito Santo nos dando instruções. E, Pai, eu creio mesmo, e eu sei, porque eu vivo essa realidade. Apenas uma palavra lançada debaixo da autoridade do Espírito Santo, do poder de Deus, pode mudar para sempre a nossa vida. E eu creio, Pai, nessa manhã acontecendo isso, palavras do céu sendo lançadas aqui sobre nós, a ponto de trazer tanta mudança que nunca mais seremos os mesmos. Nós não estamos só diante de mais um culto, meus irmãos, não é só mais uma manhã, é algo que o Senhor preparou para mim, para você. Você abre o seu coração para isso? Então fala, eu abro o meu coração, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim essa manhã. Você diz isso com convicção e com fé do seu coração? Então se prepare, porque o Senhor está para se mover em nosso meio. Amém? Você crê nisso? Muito obrigado, pessoal aqui do Ministério de Música. Eu peço a você, pode se sentar, por favor, fique à vontade. Oh, aleluia! Glória a Deus. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar eu quero me apresentar. Alguns aqui, deixa eu ver quem estava aqui naquele culto de casais, no Casados para Sempre. Quem é que estava aqui? Algumas pessoas. A grande maioria, pelo que eu estou percebendo, talvez não me conheça. Meu nome é Ágata, como o pastor já me apresentou. Gostei do trocadilho. Bom, meu nome é Ágata, eu sou casada com o Rubens, ajuda na supervisão, secretariando da supervisão, e eu estou aqui em São Paulo, mas você já percebeu que o meu sotaque não é daqui, né? Já deu para perceber o chiado, né? Como diz um amigo meu, está desintonizado, está precisando sintonizar um pouquinho, está chiando demais.
Mas eu sou carioca e eu estou morando aqui já em São Paulo já fazem praticamente 7 meses. E para mim é uma honra estar aqui com você essa manhã. Nós estamos em um culto Rema, então seja muito bem-vindo. Nós estamos, obviamente, em um culto Verbo da Vida, mas o interesse e o propósito dessa manhã é apresentar para você a palavra Rema, que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Quem aqui já fez um Rema? Oh, grande maioria. Quem aqui nunca ouviu falar do Rema? Tem alguém aqui? Algumas pessoas aqui. Eu vou, por causa de vocês, eu vou explicar melhor o que significa o Rema. Mas para você que já fez, você que é graduado, você sabe que é verdade o que eu estou dizendo. Eu não estou vendendo um curso aqui, né, gente? A gente não ganha nada com isso, mas a palavra que nós aprendemos nesse centro de treinamento bíblico, ela muda completamente a nossa vida, não é assim? Eu, de fato, depois que eu fiz o Rema, eu percebi, gente, que crente que eu era, que eu acho que eu não era crente, não. Eu acho que agora eu me converti de verdade. Porque o ensino que nós recebemos, e para vocês que não conhecem, o Rema é um centro de treinamento bíblico que a intenção dele é pregar a palavra revelada da fé. Então, a intenção não é te trazer doutrina sobre doutrina sobre doutrina. Também é isso, também é ensino. Mas o ponto fundamental, ou a parte mais importante do Rema, é trazer a palavra de Deus de forma revelada ao nosso coração. E fazer com que a gente consiga praticar e entender essa palavra na nossa vida. Você entende? Então, não é algo só que vai te ensinar sobre coisas, como eu posso dizer, teóricas. Mas a intenção do Rema é trazer a prática da vida cristã. E aí você começa a descobrir que aquilo que você não entendia, você entende mais. Quem aqui já teve a experiência que o professor pediu para você abrir a Bíblia, você abriu com ele leu e te explicou, e você fala, não é possível. Isso estava na Bíblia. Isso daqui estava na minha Bíblia. Eu só acredito porque eu abri a minha, porque se eu não tivesse aberta, eu acho que esse professor acabou de acrescentar esse versículo na Bíblia. E por que é isso? Porque o Rema, no seu original, é justamente isso, a palavra revelada. É isso que significa a palavra Rema. A palavra de Deus revelada em nosso coração, a ponto de trazer uma explosão tão grande, e a gente, meu Deus, é isso, essa é a palavra, é isso que Deus tem para mim, é isso que eu sou, é isso que eu tenho, é isso que eu posso. Gente, você sai da sala de aula do Rema achando que você é o super-homem, a Mulher Maravilha. Eu não sei se você já teve essas experiências, mas eu acho que todo graduado já teve em alguns momentos, durante os 2 anos letivo, essa experiência de você sair transformado pela palavra. Então, o nosso amado Kenneth Hagin, que agora já está com o Senhor, ele, em 1974, antes disso, ele recebeu a instrução do Senhor de realmente fundar essa escola, lá em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos. E, em 1974, pronto, a primeira turma do Rema começou a acontecer. E agora, gente, vamos passar 50 anos esse ano, né? Exatamente 50 anos esse ano, onde essa palavra tem invadido as nações e, graças a Deus, invadiu a nossa nação. Amém? Não nasceu aqui no Brasil, nasceu nos Estados Unidos, mas é uma palavra que tem vindo para o Brasil e tem ido para os confins da terra, literalmente. E, graças a Deus, chegou até nós. Então, esse é o Rema. São 2 anos letivos que você cursa de segunda, quarta e sexta. Aqui começa às 8 da noite, né? E vai até 10h15. E, gente, a sua vida, literalmente, é mudada por causa desses ensinos. Você aprende matérias como a que a gente vai falar hoje, sobre o fruto do Espírito. Eita, aleluia, glória a Deus. O caldo vai engrossar essa manhã, amém, meu irmão? Você estava achando que você ia sair correndo aqui, talvez nem saia, mas saia correndo daqui com a palavra que você recebeu, amém? Tem matérias como manifestações do Espírito, em que inclusive eu ensino ela, maravilhosa. Tem matérias como vida de prosperidade, onde a gente aprende que não é o quanto nós temos no nosso bolso que determina o quão prósperos nós somos, mas sim aquilo que temos em nós é que determina quão prósperos nós somos, amém, gente? Você aprende matérias sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus, como ouvir a voz de Deus. Como é que eu sei que Deus fala comigo? Eu ouço tantas pessoas dizendo, Deus falou comigo, Deus disse isso. Mas como é que funciona isso? Como é que eu descubro isso dentro de mim? Como é que eu sei ouvir a voz de Deus? Qual que é o tom da voz de Deus? Você aprende matérias sobre caráter de Deus, por exemplo, que eu acho sensacional, onde você aprende que Deus é bom e o diabo é que não vale um bombom. Amém, gente? Você descobre que Deus é que faz o negócio ser bom e que o diabo tenta estragar, mas na nossa vida não mais, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo.
E falando em sangue, você aprende a matéria Aliança de Sangue, que também eu ensino, eu acho sensacional, onde nós aprendemos sobre como Deus se moveu na velha aliança para que trouxesse a nova, aquilo que Cristo fez por nós. Gente, é tanta realidade, é tanta verdade, que depois que você faz 2 anos do Rema, eu quero te conhecer antes e eu quero te conhecer depois, porque são 2 pessoas diferentes. Quem é graduado sabe, se eu te desse o microfone essa manhã, você falaria o tanto que o Rema mudou na sua vida, não é assim? E essa palavra revelada é o intuito da gente falar um pouco sobre ela essa manhã. Eu estou falando rápido demais, né? Algumas pessoas, outras não, vamos. Bom, vamos lá, se liga comigo, eu sei que é domingo de manhã, alguns estão acordando, mas acorda aí em nome de Jesus, amém? Eu sou um pouco acelerado, mas eu vou tentar desacelerar para te alcançar. Bom, nós vamos falar então sobre a matéria fruto do Espírito. Oh, aleluia. Para quem já fez o Rema, sabe o tanto que é boa essa matéria, não é não, gente? Essa matéria você entra de um jeito e você sai diferente. Você sai amando os irmãos, você sai perdoando os irmãos, não é assim? Você sai mostrando agora o caráter de Cristo, não mais a tua personalidade, o seu temperamento. Depois disso, você não tem a audácia de dizer, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser para sempre assim. Não. Você descobre que agora, em Cristo Jesus, existe uma nova realidade de vida. Por isso que tem gente que lá fora te conhecia antes e fala, gente, o que aconteceu contigo? Você mudou tanto, né? Você não era assim, não. Você não mente mais. Você agora perdoa. Você agora está dando um de sangue de barata. Aqui tem essa expressão, gente, eu sou lá no Rio de Janeiro. Tem um dia que eu estava ensinando isso para uma mulher dentro do presídio, lá no Rio de Janeiro. E ela falou assim, não, eu tenho sangue de Cristo, mas não tenho sangue de barata, não. Quem já ouviu isso aqui, gente? Mas não, a gente começa a descobrir nessa matéria que por causa de quem nós abrigamos, por causa de quem nós temos por dentro, agora sim, nós temos um novo comportamento. Vou te dar só um spoiler aqui que você vai aprender na matéria Fruto do Espírito, onde Jesus diz assim, ontem eu estava lendo esse texto e eu fiquei impressionada. Eu falei, Jesus, eu acho que você pegou um pouco pesado aqui na nossa carne. Ele fala assim, 4 coisas importantes que você deve fazer. Primeira, amem os vossos inimigos. Já está gostando? Pois é, meus irmãos. Amem os vossos inimigos. Façam o bem àqueles que vos perseguem. Eita, aleluia. Você pode dizer um amém? Glória a Deus? Nenhum amém, né? Terceiro, orem por aqueles que vos maldizem. Por aqueles que vos caluniam. Perdão, por aqueles que vos caluniam. E por último, ele fala, abençoem aquele que vos maldizem. Eita, aleluia, glória a Deus. Amem os vossos inimigos. Jesus estava lá ensinando para os discípulos e falou, gente, é o seguinte, e eu fico imaginando Jesus dizendo de uma forma muito simples, porque, de fato, quando nós aprendemos a realidade que nós somos em Cristo, isso é simples, porque vem do nosso espírito. É claro que a gente submete a nossa carne, mas a gente não se esforça para ter isso por dentro, porque isso já é a nossa realidade. Então, ele fala, amem os vossos inimigos. Orem por aqueles que vos caluniam, vos perseguem. E ele começa a dizer, abençoem aquele que vos maldizem. Aquele que fala mal de você, aquele que ficar falando coisa ruim de você, é justamente para você abençoar ele. Eita, aleluia. Façam bem por eles. A nossa antiga natureza, a nossa forma antiga de viver era como? Deu aqui, bateu na minha cara, eu não vou dar outra não, se prepare que eu que vou te dar uma. Pisou no meu calo, agora se prepare que eu vou pisar no teu. Brigou comigo, agora se prepara porque vai ser pior. Não me perdoou, também não perdoo. Não é assim, gente? Eita, aleluia, ninguém está dizendo amém, né? Ninguém rindo, ninguém... Mas eu creio na palavra de Deus e eu vim mesmo com essa nota no meu coração. É um tempo onde o Senhor está cuidando da nossa vida. Você crê nisso? É um tempo de cuidado, de ensino. E, meus irmãos, às vezes, pequenas mudanças que a gente tem na nossa vida, de coisas que parecem aparentemente que são naturais, que são realmente coisas pequenas, elas fazem uma grande diferença no rumo da nossa história. Então, às vezes, você perceber algo no seu coração que você tinha contra alguém, depois de uma palavra como essa, você percebe que não tinha perdoado, que você precisa andar em amor, que você precisa voltar atrás e conversar, isso parecia que era uma coisa pequena, mas você não tem noção da dimensão que isso pode trazer no seu futuro se você permanecesse assim, e daquilo que pode ser alterado na sua vida caso você volte atrás e decida andar em amor. Eu não estou falando só sobre coisas que são pequenas e vão te trazer resultados pequenos. Eu estou dizendo sobre coisas pequenas que podem te livrar da morte, inclusive.
Morte física não é a vontade de Deus que a gente morra antes do tempo. Mas eu tenho visto, e eu tive, há uns anos atrás, alguém da minha família acontecendo isso, morrendo por causa de falta de perdão. E a pessoa sabia que estava morrendo por isso, mas não queria perdoar. Então, o que nós vamos conversar aqui são coisas pequenas que podem trazer fundamento para o nosso coração, e se você abrigar essa palavra no seu coração e viver essa palavra, isso pode te livrar de coisas lá na frente. Isso pode mudar a sua vida, inclusive agora. Eu, alguns anos atrás, estava vivendo debaixo de um tempo na minha vida onde eu não tinha percebido, mas eu não tinha perdoado uma pessoa. Eu fiquei 2 anos sem perdoar, porque quando essa pessoa errou comigo, ela saiu de perto de mim, na verdade, eu saí de perto dela, ela foi morar em outro estado, eu continuei no meu, e passaram-se 2 anos, eu fazendo rema, inclusive, foi os 2 anos que eu fiz o rema. Quando chegou no 2º ano do rema, lá no finalzinho, já estava quase acabando, veio a matéria Caráter de Deus. E aí, nessa matéria, a professora ensinando em sala de aula, porque você vai fazer um rema e você vai ver isso, que nós não pregamos, nós não ensinamos apenas doutrina sobre doutrina, como eu disse, mas a revelação do Espírito, a inspiração do Espírito está presente nas nossas salas de aula. E a professora ensinando sobre caráter de Deus, daqui a pouco ela teve uma visão, e ela falou, gente, irmãos, eu tive uma visão e eu quero compartilhar com vocês. Levanta aí todo mundo, vamos orar. E ela começou a compartilhar a visão. Gente, não precisava ela botar a mão na minha cabeça e dizer, eis que te digo, Agatha, isso é para você. Eu sabia que era para mim. Você sabe quando acontece assim? Às vezes pode até ser que seja para outra pessoa também, mas também é muito para você. Aquilo é você. E eu sabia. Ela começou a falar, olha, eu tive uma visão no meu espírito, onde eu vi um pomar muito grande, um jardim maravilhoso, lindo, com todas as árvores boas, frutíferas, seus frutos maravilhosos, flores. Imagina comigo, você está imaginando isso comigo? Esse jardim bem lindo, bem belo. E ela disse que esse jardim ele era protegido por uma grade. Do lado de fora dessa grade, tinham árvores que estavam dando frutos que estavam apodrecendo e caindo no chão. Então, ali dentro, um lindo jardim. Do lado de fora, árvores que não estavam dando mais frutos bons, que, inclusive, apodreciam. Então, a imagem era completamente diferente. E ela disse assim, eu vejo uma pessoa que está do lado de fora, comendo de frutos podres, enquanto poderia estar vivendo na plena vontade do Senhor dentro do jardim. Mas não consegue entrar porque tem uma grade. E essa grade se chama falta de perdão. Nem eu sabia que tinha falta de perdão no meu coração. Mas por causa de uma palavra inspirada, aquela noite, em uma sala de aula do Rema, assim como pode ser uma palavra inspirada para você essa manhã, aquilo trouxe tanta luz no meu coração e Deus me disse, você não perdoou fulano de tal. Gente, você não tem noção. Eu falei, Senhor, se passaram 2 anos e eu não perdoei, então agora mesmo é que eu não vou. Porque se passou 2 anos, eu estou sendo sincera contigo, aquilo que eu senti no meu coração. Eu falei, Senhor, 2 anos eu não perdoei, agora mesmo que eu não consigo. E aí Deus começou a me ensinar sobre isso. Eu estou começando do final para o início. Meu Deus do céu, está ficando... Mas, enfim, eu estou seguindo a inspiração do Espírito para essa manhã, amém? E aí Deus me disse isso. Eu falei, Senhor, eu não consigo. Ele começou a me ensinar sobre essas coisas. Ele começou a me mostrar. E eu lembro, gente, que todos os sentimentos que eu senti por essa pessoa, e eu te digo com toda certeza que eu não errei, porque não foi um erro comigo, não foi eu e essa pessoa tendo um embate onde os 2 erraram e os 2 devem perdão. Não, foi uma pessoa errando com um grupo de pessoas a qual eu também pertencia e saiu. Então, não tinha, ele não esperava um pedido de perdão meu, você entende? Mas eu é quem estava precisando perdoar aquela pessoa porque errou diretamente comigo e com outras pessoas ao meu redor. E eu lembro que aquele sentimento todo que eu tive na noite em que eu fui fragilizada por essa pessoa, 2 anos depois eu vivi tudo de novo. 2 anos depois, quando Deus me mostrou que eu não tinha perdoado aquela pessoa, aquilo tudo começou a surgir no meu coração de novo, com tanta força que parecia que tinha sido ontem. E aquilo tudo surgiu dentro de mim, não é porque agora voltou para mim, é que já estava em mim, mas estava escondido debaixo do tapete. E é a intenção mesmo do diabo, não, deixa isso daqui para o lado. Não precisa lidar com isso aqui, não. Não, deixa isso dali para lá, isso aí já passou, faz tempo, né? Você já perdoou, está tudo bem, você só não precisa conviver mais. Eita, aleluia. E aí, pelo fato de eu não estar convivendo mais, aqueles sentimentos não estavam sendo aflorados, mas não é porque não estava aflorado que não era existente. Estava dentro de mim.
E aí eu comecei a ser tratada por Deus sobre como perdoar. E é sobre isso que a gente vai falar essa manhã. Sobre o perdão. Eu sei que nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. E, de fato, é uma matéria que abrange várias coisas. Mas eu vou pontuar, quando eu recebi a proposta da Tereza de ministrar essa manhã, e ela falou sobre a matéria que ela gostaria, eu já tinha outra na minha cabeça. Mas quando ela falou, gente, aquilo surgiu no meu coração como uma palavra mesmo testificada do Senhor. É essa daí, vai por ela e fala sobre isso. Então, você recebe isso como de Deus para você e para mim essa manhã? Bom, irmãos, como eu estava falando na antiga vida que nós tínhamos, nós vivíamos debaixo do império de Satanás. Não precisa abrir, mas em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia fala que Deus nos deu vida enquanto a gente ainda estava morto no nosso pecado. E o apóstolo Paulo continua falando, no qual vocês andaram antes de conhecerem a Cristo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. E ele continua falando, entre os quais eu e você também andamos outrora. Não é assim? Você não veio disso? Eu sei que nem todo mundo quis dizer amém, mas essa é a verdade, viu, gente? Antes nós éramos do diabo. Agora, em Cristo, nós temos um novo Pai. Amém? E aqui ele continua dizendo, vocês andaram segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês eram assim, vocês vieram desse tipo de natureza. Vocês não faziam o que era bom ao Senhor. Vocês faziam de acordo com o curso deste mundo. Vocês viviam de acordo com o curso deste mundo. E é exatamente o que eu estava falando no início. Me bateu, espera que vai levar. Pisou no meu calo, espera que eu vou pisar mais forte no teu. Esse era o curso deste mundo. A gente fazia a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Só que ele está dizendo aqui que ele nos deu vida. Oh, aleluia. Ele nos tirou desse lugar de império, onde o diabo manipulava a nossa mente, e agora nos colocou em um lugar de um reino, onde o Senhor é o nosso Pai, e agora a nossa vida que temos não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Se Cristo vive em nós, agora a minha vida é diferente. Você concorda? Ou você consegue continuar tendo a sua mesma vida dizendo que Cristo vive em você? Não, agora se Cristo vive em mim, é uma nova Ágata. O meu temperamento continua, minha personalidade continua, mas agora moldada pelo Senhor, pelo Espírito da vida que reside em mim. E agora, pela nova vida no Espírito, a minha alma e a minha carne se submetem àquilo que eu sou no Espírito. Você que já fez o rema sabe, eu sou um Espírito. Eu habito em um corpo e eu possuo uma alma. Não é assim que a gente aprende no rema o tempo inteiro? Inclusive, abre aqui um parênteses. Não acha que só porque você já fez o rema, que essa palavra não é para você. Fecha parênteses e voltamos. Amém? Essa palavra é para todos nós, inclusive para mim que estou pregando. Porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, eu falo, eu me ouço e eu tenho que me corrigir. E eu vou prestar conta de tudo que eu digo. Amém? Mas voltando aqui, então agora a vida que reside em mim, ela me apresenta um novo comportamento. E agora, porque eu sou um espírito e o meu espírito tem a vida de Deus em mim, agora eu ando no fruto do Espírito e a gente já vai ler sobre isso. Mas o que eu quero pontuar aqui é a minha alma e a minha carne, que antes, como o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios 2, andava segundo o curso deste mundo, agora não anda mais segundo o curso deste mundo. Antes ele fala... Você vivia segundo a inclinação da sua carne, a vontade da sua carne, a vontade da sua alma. Agora, a sua vida é outra. E aí, lá em Gálatas 5:22, nós vemos o texto base dessa matéria, e eu quero que você abra comigo. E aqui ele já começa a dizer sobre a nossa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, assim como vários outros textos, mas como nós estamos falando desse assunto especificamente, eu quero que você abra comigo em Gálatas 5:22. Você achou? Diz assim, Gálatas 5:22 até o 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E olha só o que ele fala agora. E os que são de Jesus Cristo, quem é de Jesus Cristo aqui, gente?
Se você ainda não teve a oportunidade, assim se eu posso dizer, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ter essa noite. Mas se você está aqui, você foi atraído pelo próprio Jesus. Amém? Então, aqui ele está dizendo, os que são de Jesus Cristo, o que eles fazem? Falem comigo, por favor. É o quê? Você não está com vontade de dizer isso não? Fala mais alto. Faz o quê? Olha que interessante. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quase que não sai, mas são desejos. Pronto, fica mais fácil. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, o que está dizendo aí? Andemos também no Espírito. Eita, aleluia! Você pode glorificar o Senhor por essa palavra de salvação? A gente lê esses textos e a gente nem vê direito o que eles estão falando e vai passando, mas quando fala, você vai ter, você pode, aí você fala, eita, aleluia, eu recebo isso pela fé, glória a Deus, eu vou viver. E isso está certo, é para a gente viver mesmo em fé. Mas, gente, esses textos aqui é tão Bíblia quanto qualquer outro. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o fruto do Espírito é isso aqui, é amor, paz, é longanimidade, é alegria, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. É assim que você vive agora. E ele fala, os que são de Cristo crucificaram a carne, acabou a vontade da carne, acabou a vontade da alma, porque agora que nós estamos em uma nova natureza, nós frutificamos segundo a nossa nova natureza. Então agora, se alguém está testando a tua paciência, você vai apresentar o quê? Domínio próprio, mansidão, eu me domino, eu coloco a minha carne no lugar que ela deve estar. Você está entendendo? Agora existe mansidão no meu espírito. E agora eu sou um manso. Cadê aqueles aqui que na velha aliança, quando não estavam em Cristo, diziam, não tem nada de mansidão comigo aqui não. Comigo o pavio é curto. Com certeza tem alguns aí que não querem se identificar, né? Comigo sempre foi assim, bateu, levou. Eu não fico trazendo coisa para casa não. Eu já logo resolvo. Aleluia, gente. Agora em Cristo Jesus, eu quero te dar uma boa notícia. Agora a tua vida é outra, meu irmão. Agora recebeu na rua, pois é, você não só vai levar para casa, mas vai perdoar. Você não só vai deixar de revidar, como você vai andar em amor e fazer o bem por aquele que fez o mal para você. Gente, eu digo isso com todo temor, porque eu sei que isso recai sobre mim também. Eu sei que a nossa carne, a nossa alma quer ficar gritando o tempo inteiro. E eu sei que pessoas que têm temperamentos mais firmes, mais fortes, ainda tendem a ter mais dificuldade com isso. Mas eu quero te dizer que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que nós precisamos renovar a nossa alma. Não é assim? Renovar a nossa mente. Se você está se sentindo muito agressivo, se sentindo muito ao contrário do que o fruto do Espírito está dizendo que você precisa entender que você está renovando pouco a sua alma. Porque quer controlar sentimentos, controla a mente. Se os sentimentos não estão bem controlados, é porque a mente não está bem alimentada da palavra. Você entende? E olha, nós somos de fato isso, esse espírito, nós habitamos em um corpo, nós possuímos uma alma. O diabo não tem mais oportunidade de mexer com o nosso espírito. Você crê nisso? Você sabe que isso é uma verdade na sua vida? Mas o diabo tenta ao crente através da alma e da carne. Primeiramente a alma. É a arena dele. Ele quer o tempo todo te tirar da arena espiritual e trazer para a alma. Sai daqui, vem para cá. Você está sentindo isso. Você está vendo isso. Os seus 5 sentidos estão dizendo isso. Sai dessa arena espiritual, vem para cá, que aqui eu ganho. Gente, nós temos que viver no Espírito, assim como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas. Agora, se vocês são do Espírito, andemos também no Espírito. E o diabo, ele tenta mesmo trazer coisas na nossa cabeça, na nossa alma. Então, se a gente não renova a nossa alma, aquilo que é verdade no nosso espírito não consegue ser praticado pelo nosso corpo. Você entende? Vou repetir, se nós não renovamos a nossa alma, aquilo que é verdade no nosso espírito, o fruto do espírito, amor, paz, longanimidade, tudo que nós lemos, tudo isso não consegue ser praticado pelo nosso corpo, porque a nossa alma está interrompendo o fluxo. Você consegue entender? Nós somos algo no espírito. Para praticarmos isso no corpo, existe a alma aqui no meio. E essa alma precisa ser renovada com a palavra.
Senão, assim como o apóstolo Paulo fala, podemos ser crentes carnais. Você sabia disso? O que é um crente carnal? Vamos falar sobre isso, você aprende no Rema também de uma forma bem melhor, mas de uma forma básica e prática. Tem o crente espiritual, o crente carnal e o homem natural. O crente espiritual é aquele que crê em Jesus, e agora não só crê em Jesus, mas vive de acordo com o Espírito. Anda no Espírito, renova a sua mente. Esse é o crente espiritual. O crente carnal é aquele que já nasceu de novo, tem a vida de Deus dentro dele, mas não renova a sua mente, por isso anda na carne. É um crente, mas é carne. Está entendendo? É um crente que nasceu de novo, que tem toda a vida de Deus dentro dele, que deveria viver essa vida, que deveria andar no Espírito, decide andar de novo na carne. Por isso que a gente vê pessoas, gente, e eu sei que o diabo aproveita essas oportunidades para aumentar, mas de fato existem pessoas que você olha e fala assim, gente, nem parecia crente. Não é assim? Porque até o mundo sabe que crente é diferente. Até o mundo entende que crente não faz isso, não faz aquilo outro, não vive assim, não diz isso, não mente. Eita, aleluia. Não deturpa as coisas, não sonega impostos, não dá, como quando a gente quer dar alguma coisa para alguém para receber algo de volta? Não dá suborno, eita, aleluia. Crente tem um novo comportamento de vida e o mundo reconhece isso. Só que muitas vezes, por não andarmos no Espírito, crucificarmos a nossa carne, a gente começa a viver de novo na carne. De novo debaixo de pensamentos do diabo. E, gente, o diabo tem a intenção de fazer de mim e de você fantoche emocional dele. Onde nas nossas emoções ele vai fazendo o que ele quer. Eu sei que essas palavras são fortes, mas também são verdadeiras e também me entenda. É cuidar de Deus comigo, com você essa manhã. A intenção do diabo, ele te conhece, você sabia disso? Ou você acha que não? Você acha que você está passando despercebido? Meu irmão, desde o dia que você nasceu de novo, você não é mais despercebido, você é o alvo. Desde que você veio para o lado bom da força, ele fica tentando fazer de tudo para você sair. Isso é fato. Enquanto você estava vivendo no mundo, aí sim, o diabo já tinha você, estava tudo bem, era só mais um. Vou aqui continuar perturbando quem já foi para o outro lado. Você entende por quê? Porque ele quer atacar o coração de Deus. E nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aquilo que aconteceu no nosso coração não tem mais jeito, é para sempre. Deus fez. A obra foi completa em nosso coração. Agora, na nossa alma, no nosso corpo, é a gente que submete, é a gente que renova a nossa alma, você entende? Então, ele fica tentando mesmo, ele te conhece, ele me conhece, ele sabe as minhas fragilidades. Ou você acha que quem é pastor, pregador, não tem fragilidade? Quem dera. Rubens casou com uma gente muito boa, como eu, mas não casou com uma anja. Você entende? Você, obviamente, tem as suas fragilidades e fraquezas, e o diabo reconhece isso. E eu vou te dizer com todo temor no meu coração, justamente por saber suas fraquezas, é aí que ele tenta você. Ele não vai me tentar com aquilo que eu sou forte. Ele vai me tentar com aquilo que eu sou fraca. Se ele sabe que se uma pessoa agir assim comigo, isso vai para o meu coração, pronto, ele vai arrumar a gente para poder fazer isso comigo. Para quê? Para que justamente o meu coração seja paralisado por causa da falta de perdão, por causa da ofensa, por causa da mágoa, amargura. Você entende? Então, ele sabe, olha só como a Agatha reagiu sobre isso daqui, interessante, quer dizer que ela não gosta. Quer dizer que para ela isso aqui é difícil? Então, vamos lá. Vou arrumar quem está on para mim, quem está disponível para mim, para poder trabalhar por mim. Você está entendendo para onde nós estamos indo? Vou arrumar alguma pessoa para trazer exatamente esse comportamento, porque a Agatha vai ser paralisada. E pronto, quando ela é paralisada, os planos de Deus para ela são paralisados. Ela não mudou, ela continua sendo filha de Deus, eu sei, eu reconheço, mas ela não vai viver mais a vontade de Deus aqui. Você entende o quanto isso é sério? Você está abrindo seu coração para receber isso? Eu percebo que está. Eu sei que pregadores gostam de ter amém, aleluia, durante a ministração, mas ministrações como essas não tem como dar, né? Eu me coloco no lugar de vocês ouvindo isso. Você fica ouvindo e analisando a sua vida. Então, é realmente para fazer isso. Analisando a sua vida e, ao mesmo tempo, a presença do Espírito Santo te mostrando, você precisa ajustar isso aqui. Isso daqui é justamente o que eu estava querendo te dizer e você não estava entendendo. Você entende?
Então, meus irmãos, agora nós temos uma nova realidade, e se a gente viver debaixo da arena do diabo, a gente não ganha. Por quê? Porque ele faz a gente tentar ver o que não existe, ouvir o que não existe. Você, com toda certeza, não preciso ser profeta para revelar o manto aqui, mas com toda certeza, em algum momento da sua vida, você se chateou com alguém, que esse alguém nem queria fazer nada e nem percebeu que fez nada. Não é assim? Você olhou para aquela pessoa passando por você e te deu uma cara, e você fala, você viu como ela olhou para mim? Aí o diabo vai aproveitando essas pequenas coisas e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai fazer que você fique olhando para aquela pessoa de uma forma como se ela fosse a sua inimiga, enquanto ela não estava nem te vendo quando passou por você. Ou então uma resposta que alguém te dá, ou uma falta de resposta que alguém te dá. Hoje no WhatsApp, gente, é muito mais fácil ainda o diabo tentar mexer com os nossos relacionamentos. Por quê? Porque quando você grava áudio, a pessoa está ouvindo a sua voz, mas quando você digita, você que interpreta do jeito que quer, não é assim? Como a pessoa está dizendo? E aí o diabo aproveita essa oportunidade para colocar um tom de voz que aquela pessoa estava falando contigo enquanto nem estava. Eu estou falando sobre coisas reais, vida, prática de vida, dia a dia, não é assim nossa rotina. E o diabo tentando aproveitar, ganhando espaço no nosso meio com isso, com ofensa, com amargura, com raízes, gente, profundas, de amargura que contaminam as outras pessoas, inclusive. A Bíblia fala sobre isso. Essas raízes que estão em nós contra algumas pessoas que vão crescendo e a gente não lida com relação a isso, a gente começa a contaminar os outros sem nem perceber. Porque eu duvido você ter vontade de falar bem de alguém que te fez o mal. Você tem vontade de pegar o fulaninho de tal lá, que errou com você, que você descobriu que mentiu com você. Quando você tem a primeira oportunidade de que alguém fala dele, você vai falar bem dele? Na carne? É que ninguém quis dizer não, porque está todo mundo pensando como é o espírito, né? Mas na carne, na alma, você tem vontade de falar bem? Não, você quer aproveitar e falar, cuidado com fulano. Não, eu só estou querendo te amar. Só estou querendo te proteger. Cuidado com ele. Se eu fosse você, eu não ficava muito próxima, não. Porque ele não é muito confiável. Pronto, contaminou. E enquanto a gente vai fazendo isso, a gente está fazendo o trabalho do diabo sem ele precisar fazer nada. A gente mesmo está fazendo. Rick Renner fala nesse texto de Hebreus, quando o apóstolo, na verdade a gente não tem certeza que é o apóstolo Paulo, mas quando o autor escreve Hebreus, ele fala sobre raiz de amargura, para a gente ter cuidado para que isso não brote em nosso coração, porque quando brota em nosso coração, isso vai nos perturbar e pode contaminar os outros. Essa palavra contaminar, Rick Renner ensina sobre ela de uma forma muito boa. Ele fala que se você fosse pegar o sentido pejorativo da palavra, figurativo, você pegaria um tapete bem branquinho, bem lindo, bem limpo, e você derrama uma taça de vinho em cima dele. Você pode lavar por meses. Talvez aquela mancha nunca mais saia. Não é assim? Então, quando você, de certa forma, influencia o outro, contamina o outro com a amargura que está dentro de você pode tentar fazer o máximo possível, mas influenciou. A não ser que aquela pessoa queira não ficar contaminada. Mas você que fez isso, já era. E vou te dizer, nós prestaremos contas disso também. Oh, aleluia. Palavras de salvação e de cura para mim e para você. Palavra de cuidado para mim e para você. Amém, gente? Então, nós precisamos entender que a falta de perdão, ela traz muito dano para o corpo de Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, e eu quero que você abra comigo. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11. 2 Coríntios 2, 11. Quando você achar, olha para mim, que antes da gente ler, eu quero só te contextualizar. 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 11. Você achou? Preste atenção antes da gente ler. Aqui, só para você entender o que estava acontecendo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, existe algo que acontece com um membro do corpo de Cristo daquela região, e ele é retirado da congregação. Em 2 Coríntios, estudiosos dizem, não tem como comprovar com toda certeza, mas faz muito sentido se você for ler, me parece ser a mesma pessoa, onde o apóstolo Paulo está dizendo agora, olha, aquela pessoa lá, você precisa trazer de volta a comunhão. Vocês precisam perdoar ele. Ele errou, mas agora precisa trazer de volta.
E o apóstolo Paulo está ensinando sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11. Ele fala o seguinte, olha, vamos ver o versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Agora, olha o versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Quem tem aí a tradução de desígnio para artimanha? Alguns aqui, astúcia, tem algum? Gente, essa palavra desígnio aqui, que o apóstolo Paulo está falando para a gente não ignorar, significa uma ação em que há astúcia, esperteza, malícia, ação que revela a habilidade para enganar ou iludir alguém. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, perdoa. Por que tem que perdoar? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque a gente não vai ignorar a esperteza que ele tem para nos enganar. Você está entendendo? E que vantagem é essa? Olha que interessante como o apóstolo Paulo fala sobre Satanás e sobre a igreja. A igreja é comprada pelo sangue de Cristo. Amém, gente? O sangue do Cordeiro, em que não há máculas e nem rugas, é perfeito. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos santos em Cristo Jesus. Nós somos justos em Cristo Jesus. Amém? Só que aqui está dizendo, e agora nós pertencemos ao Pai, não mais ao diabo. Mas aqui o apóstolo Paulo, que prega tudo isso que eu acabei de dizer, ele fala, olha, perdoa, senão Satanás alcança vantagem que ele não tinha, mas agora tem. Se eu e você não perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos trazem algum certo tipo de dano ou mal, a gente está dando liberdade para o diabo agir em nossa vida. Uau! Gente, isso é extremamente sério. Você está entendendo a seriedade disso? Parece que é uma coisa banal, parece que é uma coisa, não, deixa para lá, vamos viver a vida, enquanto está lá no teu coração. A falta de perdão. E a falta de perdão, segundo o apóstolo Paulo, dá liberdade, dá vantagem para o diabo sobre a igreja. Então, ele fala, gente, perdoa logo, senão Satanás vai poder ganhar vantagem sobre vocês. E isso não é a vida que Cristo conquistou para você. A vida que Cristo conquistou para você é uma vida em paz, em segurança, em proteção eterna. Mas se você dá liberdade, Cristo não vai vir na terra e vai fazer você perdoar. Você é quem decide. Eu é quem decido. Você entende? E olha só o que Rick Renner fala em um livro, eu não sei se aqui tem, mas se tiver, eu queria até que alguém trouxesse para mim, para eu indicar, aquele livro chamado Você Pode Superar Isto. Eu não sei quem é... Aqui tem Verbo Shop, pastor? Não tem esse livro, né? Mas, assim, gente, é um livrão e eu quero te indicar. Você Pode Superar Isto. É um livro, se eu não me engano, a capa é preta e branca. É um livro que Rick Renner ensina sobre a ofensa, sobre como lidar com isso, sobre como manter o seu coração livre de ficar ofendido, porque a gente pode, sim, impedir o nosso coração de ficar ofendido. O que a gente não pode é impedir a ofensa de chegar, porque a ofensa chegar, isso pode chegar o tempo todo, você não controla a vida dos outros, mas você controla a sua vida. Você controla e guarda o seu coração. Você está entendendo? Olha só o que Rick Renner fala sobre o diabo querer mexer com a nossa alma. O diabo adora fazer das mentes e emoções das pessoas um parque de diversões. Ele se deleita em encher suas percepções e sentidos com ilusões que as cativam, paralisam e, por fim, as destroem. Uau! Olha só como que o Rick Renner fala a respeito do diabo. Então, a gente começa a perceber que se nós não andamos em amor, não andamos no fruto do Espírito, isso pode começar a acontecer na nossa vida como real, e o diabo começar a criar vantagem sobre nós, e a gente nem entender o que está acontecendo na nossa vida. Voltando, como eu abri na introdução, falando sobre o meu testemunho, eu me lembro de como eu estava naquele período da minha vida, que eu acabei de dizer sobre a sala de aula do Rema, que a professora teve uma visão, lembra disso, né? Nesse momento da minha vida, eu me lembro que pouco tempo antes, eu estava até conversando com um amigo meu e dizendo, eu dizia assim para ele, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque cada hora eu tento fazer uma coisa e não dá certo. Eu tento ouvir a voz de Deus para tal coisa e eu não consigo. Eu lembro que eu estava exatamente assim. Tudo que eu olhava, toda a minha vida, em todos os aspectos e áreas, nenhuma estava funcionando. Alguém aqui já viveu isso em algum momento da vida?
Você começa a olhar, isso aqui não está bem, isso não está bem, isso não está bem, isso não está bem. Beleza, vamos resolver. Vou tentar isso, não funciona. Vou tentar isso, não funciona. Vou tentar aquilo, não funciona. Todas as áreas da sua vida parecem que estão ruins. E eu lembro que o diabo ficava me infernizando mesmo na minha cabeça, dizendo, você não está fazendo rema? O que está mudando? Não está mudando nada, sai desse rema. Quem é que já passou por isso durante o rema? Ué, você está aprendendo que você é isso, que você é aquilo, mas não estou vendo nada disso acontecer na sua vida. Você não está aprendendo que você é curado, que você é próspero, que você está aí, ó, cheio de enfermidade, está aí, ó, cheio de problema financeiro. Não é assim que acontece enquanto fazemos o remo? Já estou até precavendo você que vai fazer, porque o diabo tenta te tirar do remo, porque ele sabe do poder que tem da palavra revelada no seu coração. E as nossas circunstâncias momentâneas não definem quem nós somos no Espírito. Amém? Então, sim, somos sarados. Sim, somos prósperos. Beleza, estamos passando por alguma situação? E estamos passando porque sabemos que em Cristo temos a solução. Amém? Então, eu estava nessa fase da minha vida e eu conversando com um amigo meu sobre isso, percebendo que tudo não estava funcionando. E aí até que chega esse dia dessa grandiosa visão, que salvou a minha vida naquele momento. Onde eu percebi, isso tudo que eu estou vivendo é fruto podre que eu estou comendo. Deus tinha algo novo para mim, algo melhor para mim ali dentro, mas a falta de perdão está me deixando aqui fora. E, gente, isso de fato acontece. O diabo ganha tanta vantagem sobre nós que áreas da nossa vida começam a dar errado e você quer saber o porquê. Você fala, Senhor, você não está me vendo. Todo mundo frutifica, todo mundo prospera, todo mundo aumenta e eu estou aqui na mesma. E o Senhor está te dizendo, perceba como você anda vivendo a sua vida em amor. Como é que você anda nos seus relacionamentos? Como é que você vive com as pessoas que vivem dentro da sua casa, em primeiro lugar? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Como é que é o seu relacionamento com eles? Como é que você anda vivendo com pessoas dentro da igreja, nesse ambiente eclesiástico? Porque, gente, uma coisa que o diabo tenta fazer é trazer pessoas para dentro, tirar pessoas de dentro da igreja por causa de problema com relacionamento. É impressionante. Você pode pegar aí, eu nunca fiz essa pesquisa não, mas pesquisa segundo Ágata Damasceno, tá? Você pode ver, a grande maioria, isso é fato, isso que eu vou falar realmente tem pesquisa. A maior parte do Brasil é denominado como cristão, não protestante, mas aqueles que ou são católicos, enfim, que reconhecem a presença de um Deus, graças a Deus. E a grande maioria já veio para a igreja. A grande maioria, inclusive, já entregou sua vida a Jesus. Mas o que eu percebo, aí é minha percepção, é que muitos deles, você vai conversar com gente que está desviada e você pergunta, o que aconteceu? Por que você não está indo mais à igreja? A grande maioria é porque, o pastor de fulano de tal, o líder fulano de tal, o meu amigo, que era meu amigo dentro da igreja, fez isso comigo. Para que eu vou ficar naquele ambiente? Então, a intenção do diabo, trazendo dano sobre a igreja, é trazer picuinha. Você conhece essa expressão? Entre um e o outro o tempo todo. E ele começa a criar coisas que, de fato, muitas vezes nem existem. Fulano de tal falou assim comigo, o pastor faz isso com o outro, mas não faz comigo. O líder de tal olha para o outro, mas não olha para mim. Não sei o quê. E você começa a dar ouvido para essas coisas, gente, na sua alma. Você começa a guardar ofensa no seu coração. E você começa, inclusive, a trazer divisão no meio do corpo de Cristo. Você entende? E eu não estou dizendo você, que são aqui, eu digo nós, corpo de Cristo na terra. Está entendendo? Porque se ele vê que a gente é mais poderoso que ele, infinitamente mais, não tem nem como comparar, porque nós temos o sangue de Cristo, graças a Deus, sobre nós, então nós não somos, o nosso poder não é comparado com o poder do diabo, mas se ele tenta, de alguma forma, diminuir o nosso poder, é através disso, porque o apóstolo Paulo falou sobre isso. Cuidado para não ganhar vantagem. Gente, lá em Tiago fala que onde existe divisão, discórdia, dissensão, ali pode operar qualquer tipo de mal. E aí, muitas vezes, como eu disse, a gente começa a olhar para o Senhor e falar, Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Você não está me vendo? E aí eu volto e te respondo, como anda a sua vida nos seus relacionamentos? O Rick Renner fala algo que eu acho extremamente necessário. Eu vou até ler para você, para eu não dizer nada além do que ele falou. Eu tirei desse livro também. Ele diz assim, percebo que gostamos de medir a nossa espiritualidade por quão bem nós profetizamos ou falamos em línguas. A gente olha para um, para outro e fala, eita, aquele lá é espiritual mesmo, olha o espírito de profecia sobre ele. Ele vive dando palavra um, para outro, para outro, para outro, para outro. Ele bota a mão na cabeça, o povo cai. Eita, aquele lá é manto.
Não é assim? E ele fala, eu percebo que a gente gosta mesmo de medir a nossa espiritualidade por quão bem nós profetizamos ou falamos em línguas. Mas essa não é a marca de maturidade que o apóstolo Paulo nos traz. Os relacionamentos são o ponto principal da vida. A maneira como nós nos saímos em nossos relacionamentos com os outros conta a história real do quão maduros estamos no Senhor. Então, o eis que te digo, o assim diz o Senhor, o botar a mão na cabeça de alguém e esse fulano de tal cair debaixo da unção, você fazer essas coisas, botar a mão na cabeça de alguém e esse alguém ser curado instantaneamente por causa do poder de Deus, isso não determina nem a minha nem a sua maturidade. Digo mais, o pregador que sobe para pregar e abençoar a nossa vida, também, só porque está pregando, não determina, não quer dizer que não deveria. Deveria determinar sim. Mas muitas vezes pode ser que nem determine o nível de maturidade que ele anda. E eu não estou falando para a gente julgar todo mundo, não. Eu só estou dizendo que essas coisas, elas fazem parte da unção sobre a nossa vida. É o poder de Deus através de mim e eu posso agora servir a você. Você entende? Ou você pode me servir. Mas isso não determina o quão madura eu estou em Cristo. Isso não determina quão maduro você está em Cristo. O que determina a nossa maturidade espiritual é o tanto que nós andamos em amor com as pessoas ao nosso redor. É o tanto que a gente consegue perdoar. É o tanto que a gente pede perdão. Eita, aleluia, que isso daí é importante também. É o tanto que quando tem alguma picuinha, você percebe que tem alguma coisa acontecendo, a pessoa não está falando tão bem contigo, tem um clima estranho, você nem sabe o que aconteceu, marca uma conversa. Fulano de tal, estou percebendo que a gente está passando por isso. Tem alguma coisa que está acontecendo? Aí a pessoa fala, que você não sei o quê, você nem fez aquilo tudo que a pessoa... por favor, me perdoa. Acabou, gente. Andar em amor, a gente é crente. Amém. Andar em amor. Tem uma frase que eu vi recentemente nas redes sociais que diz assim, quem pede perdão primeiro não é necessariamente quem errou, é quem mais entendeu o Evangelho. Vou repetir a frase inspirada. Nem sei quem foi que criou essa frase, mas inspirada. Quem pede perdão primeiro não quer dizer necessariamente que foi quem errou, mas quem mais entendeu o Evangelho. A gente pegar essas aberturas que o diabo está ganhando, a gente vai fechar tudo. E como diz o apóstolo Paulo, esforcem-se por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse texto eu quero que você abra, porque é um texto que vem muito forte no meu coração sobre essa igreja em específico. Então, eu quero que você abra, porque é uma palavra do Senhor para mim e para você. Amém? Deixa eu ver aqui onde é que está isso. Está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 1. Eu podia ter perguntado para o pastor Google, né, onde é que está, mas eu achei aqui mais rápido, viu, pastor? Efésios, capítulo 4. Eu gosto do pastor Google, viu, gente? Sei nem o seu nome direito, pastor, toda vez eu me esqueço, só chamo pastor Google. Efésios 4, no versículo 1, você achou? Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade, olha que coisa boa, mansidão, com longanimidade. Agora preste atenção nessa próxima frase do apóstolo Paulo. Suportando-vos uns aos outros em amor. Gente, meus irmãos, isso aqui não está dizendo só para você suportar do tipo, meu Deus, eu te tolero mesmo, né? Porque o Senhor pediu, eu estou tolerando você. Não, suportar em amor é carregar essa pessoa em amor. É ser suporte para essa pessoa. Mas está errando comigo, não importa. Você é crente há quanto tempo? Era há quanto tempo? Você deveria ter muito mais maturidade que ela. Você já fez o rema? Já? Ela não? Olha que interessante, deveria suportar em amor. Porque é mais novo na fé. Porque talvez, mesmo tendo mais tempo de convertido, talvez seja mais imaturo que você. Independente disso, aqui não está trazendo para mim nem para você nenhuma condição para que a gente suporte a pessoa em amor. Eu estou trazendo só algumas para você entender como é que funciona. Como às vezes pessoas que estão ao nosso lado, e eu digo agora os irmãos na fé, nós, a família de Cristo, devemos suportar em amor, não é caluniar, não é dizer para o outro o que fizeram contigo, não é abrigar ofensa no seu coração, é suportar em amor. É dar suporte, é tolerar, é ajudar. Se essa pessoa errou com você, vamos lá, pede perdão.
Ah, mas eu não fiz nada. Muitas pessoas podem dizer. Não é assim, gente, que acontece? Rick Renner fala assim, a gente não vai responder às atitudes das pessoas com a gente, mas a gente vai responder diante do Senhor, a gente vai prestar conta diante do nosso Jesus, no tribunal de Cristo, as nossas atitudes, às vezes até mesmo as internas, sobre aquilo que a pessoa fez com a gente. Sobre o que a pessoa fez contigo, você não responde não, mas sobre o que você fez, isso você responde. Então, eu prefiro, mesmo que a pessoa tenha errado comigo, e está aquele desgaste, vamos conversar? Gente, não é fácil para a carne, não. Não é fácil para a alma, não, mas isso é possível no Senhor. E aqui ele termina, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa palavra esforçando significa colocar todo o seu coração em busca de algo. Então, ele está dizendo, olha, faça tudo o que você puder. Se esforce ao máximo para preservar a unidade que existe entre vocês no Espírito. O Espírito Santo faz a gente ser um. Cuidado para que falta de paz, porque aqui está dizendo que no vínculo da paz, então, aquilo que é vínculo é aquilo que traz a cooperação. Então, se a paz se a preservação do Espírito através do vínculo da paz, então a gente precisa manter a paz para que a gente preserve a unidade no Espírito. Então, ele fala, cuidado para, por falta de paz no meio de vocês, isso não venha interferir na unidade que deveria ser no Espírito. Você entende? E para finalizar, finalizando também meu testemunho, gente, eu me lembro que o Senhor começou a me ensinar sobre aquilo. E eu lembro que eu comecei a ouvir ministrações a respeito de perdão. Joyce Meyer é uma referência sobre isso. Eu não sei se você já ouviu falar no testemunho dela. Mas ela perdoou o pai que por anos abusou sexualmente dela. Inclusive, no final da vida do pai, o Senhor disse a ela, traga seu pai para dentro da sua casa e cuida dele. Pensa aí, se isso é curso deste mundo ou se isso é curso do fruto do Espírito. Se isso é andar segundo o mundo ou se isso é andar segundo o Espírito. E ela fala sobre isso, e ela até fala, a falta de perdão é uma das maiores portas que um crente pode abrir para Satanás. Mas voltando, eu comecei a ouvir Joyce Meyer, se você está precisando, eu te indico, sobre esse assunto, é sensacional. E ela falava sobre a importância de você dizer com a sua boca que você perdoa. Deixa eu te dizer uma coisa que para mim não era real, mas agora é. Perdão, você pedir perdão, não precisa estar se sentindo com a vontade de pedir perdão. Perdão não é um sentimento que te dá, que fala, pronto, fiquei com vontade de perdoar, vamos lá, eu te perdoo, fulano de tal. Não. Perdão é uma decisão. E depois da decisão, o sentimento vai poder te acompanhar. Eu lembro que no início eu falava, Senhor, eu não consigo, 2 anos, não consigo mais, e ressentindo aquilo tudo. Ressentindo todo o mal que aquela pessoa me fez. E ressentindo. E aí eu lembro que Deus começou a me ensinar, começa a falar. Gente, eu falei por semanas, eu perdoo fulano de tal. Eu lembro que no início, quando eu começava a falar, eu não tinha vontade nenhuma, dava vontade de trancar o dente aqui, eu não falo nada. Não é assim? Vocês estão vendo tudo com uma cara assim. É assim que eu sei, porque no início você não tem vontade. No início a sua carne, a sua alma fala, deixa de ser bobo. Não é assim, gente? E eu lembro que eu começava a falar, eu perdoo fulano de tal, com uma raiva por dentro, com uma decepção, com uma frustração, com uma indignação, todos os sentimentos negativos que eu podia ter sobre alguém, eu estava tendo naquele momento. E falando, eu perdoo. Aí o diabo podia falar, você está mentindo, está sentindo tudo? Eu continuei, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo fulano de tal. Daqui a pouco, depois que eu falei 100 vezes, no mínimo, aquilo começou a fazer mais sentido para mim. Já não estava sentindo tanta raiva. Já não estava sentindo tanta frustração. Mas eu continuei, eu perdoo fulano de tal. Gente, teve um dia que eu me lembro, estava sozinha em casa, passei o dia em casa. Eu falei o dia inteiro. Toda hora que eu pensava, eu perdoo fulano de tal. Eu nem sei quantas vezes eu falei naquele dia. Até o momento que eu olhei para dentro de mim e falei, não estou sentindo mais. Agora o sentimento me acompanhou, você entende? Depois de eu ter falado várias vezes, porque Jesus, que diz que a montanha pode ser transportada pela confissão da boca, crendo com o coração, também é sobre perdão.
aquilo que pode estar acontecendo, trazendo ofensa sobre você, dor sobre você, e você fala, não dá para perdoar, olha o que essa pessoa fez. Não importa o que essa pessoa tenha feito. Eu lembro que o próprio Deus falou comigo, eu falei, Senhor, eu não consigo, e falando, e Deus falou assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu lembro que Deus me disse isso. Com Ele, já está tudo resolvido. Contigo, você que está parado, a tua vida que está parada. Com Ele, gente, eu não sabia, depois eu me encontrei com essa pessoa, nós conversamos. Ele já tinha se acertado com Deus, fazia tempo. E eu estava 2 anos com a minha vida parada, sem nem ter feito nada. O que eu fiz? Não perdoei. Você entende isso? Então, essa prática de confessar com a sua boca, lançando perdão sobre quem precisa, em algum momento você vai sentir menos como você sentia. E em algum momento, aquilo tudo que acontecia dentro de você simplesmente vai sair. Porque você disse com a sua boca e você cria com o seu coração, mesmo que a sua alma dissesse o contrário, mesmo que a sua carne dissesse o contrário. E agora você pode me perguntar, então perdão é esquecer? Não, eu me lembro exatamente de tudo que aconteceu. Mas pergunta se isso dói em mim? Não dói. Perdão não é amnésia. Perdão é você se lembrar, mas aquilo não mais te machucar. Perdão é, se ele precisar entrar nessa igreja aqui agora, ele pode sentar do meu lado e está tudo bem. Você está entendendo? Porque o diabo tende a colocar na cabeça do crente, eu vou terminar com isso em nome de Jesus, o diabo tende a colocar na cabeça do crente que você pode sim perdoar, mas não precisa estar tão perto de novo, né? Gente, preste atenção comigo. Se a Bíblia fala que com o perdão que recebemos, perdoemos a gente também aos outros, que tipo de perdão de Deus a gente recebeu? Um perdão que, eu perdoo você, Ágata, você era minha inimiga, vivia debaixo do pecado, eu te dei uma nova vida, está tudo certo, mas fica aí, eu aqui, não preciso conviver. Deus faz isso? Ou o perdão do tipo de Deus aproxima? Eu não estou dizendo que você precisa ser melhor amigo ou melhor amiga, mas o que eu estou te dizendo é, se precisar ter comunhão, vai ter, se precisar ficar do lado, vai ficar e está tudo bem. Se precisar dar chances novamente, o perdão do tipo de Deus é assim. Ou você nunca pecou contra o Senhor várias vezes e Ele não deixou de perdoar, não? O mesmo perdão que recebemos é o mesmo que entregamos. O mesmo amor ao qual fomos comprados é o mesmo amor que nos capacita a vivermos em amor uns com os outros. Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos de trabalho, com crentes e não crentes. Inclusive os não crentes. Na minha percepção, eles precisam ainda mais do amor que nós temos. Então, precisam ainda mais do perdão que nós temos. Você entende? Porque eles vivem de acordo com o diabo e precisam de uma luz. Nós é quem somos maduros em Cristo. Amém, gente? Você recebe essa palavra com o seu coração aberto? Quero que você fique de pé. Eu quero que a gente termine aqui com um tempo de oração bem breve. Nosso tempo finalizou, mas eu creio mesmo que tudo aquilo que precisava ser dito, tudo aquilo que o Senhor queria compartilhar ao meu coração e ao seu coração foi compartilhado. Joyce Meyer fala uma coisa que eu acho importantíssima. Ela fala assim, toda vez que o Senhor lida com você a respeito de algum assunto, naquele momento, existe a graça de Deus te auxiliando a lidar com aquilo. Toda vez que Deus abre um tema com você e começa a te ensinar sobre alguma coisa que você precisa mudar na sua vida, aquele momento é um tempo que se abre uma nova graça que vem sobre você para que você consiga lidar com aquele assunto. Você consegue entender isso? Então, se por alguma razão você percebe que essa palavra trouxe algo para a sua vida que você precisava, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, você não precisa receber oração, mas eu quero mesmo te estimular durante esse dia, você começar a pensar aquilo que Deus trouxe para o seu coração, aquilo que você precisa mudar, quem você precisa chamar para conversar, quem você precisa bater lá na porta e falar, me perdoa, por favor. O que eu fiz? Não sei, mas eu preciso trazer de novo a comunhão comigo e contigo. Se eu não queria ter trazido todo esse dano, se eu fiz alguma coisa, me fala aqui agora, porque eu quero me arrepender diante de você. Você entende isso? Então, abre um tempo novo onde Deus quer tratar comigo e contigo sobre esses assuntos. Então, que durante esse dia de hoje, durante essa semana, você comece a pensar a respeito disso. Eu lembro que uma vez eu trouxe uma palavra parecida com essa em uma outra igreja, e eu estava ensinando no Rema lá, e eu lembro que durante a semana eu dando aula,
essa pessoa que estava no culto fez questão de ir na aula só para falar comigo. Ela disse, professora, eu tive que conversar quase com a minha rua toda, porque tinha tanta gente. Eu pedi perdão para tanta gente essa semana que você não tem ideia. Eu chamei quase que a minha rua toda, porque eu era a mais fofoqueira da rua. Ela começou a dizer tudo, abriu o coração. Gente, é isso mesmo que Deus quer. Ele quer que a gente alinhe o nosso coração, que a gente preserve a unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Amém, gente? Você crê nisso como uma palavra de salvação, de cura, de libertação para a sua vida mesmo? A Bíblia fala sobre como esse tipo de rancor e amargura pode trazer mesmo coisas ruins para a nossa vida, e a gente não vai abrir essa porta para Satanás. A gente vai fechar e preservar a unidade, preservar o amor em Cristo, preservar os nossos relacionamentos andando em amor uns com os outros, dentro da nossa casa, igreja, família, amigos, seja lá onde for. Amém? Você pode fechar os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você bem rápida. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Eu sei, Pai, que manhãs como essas, às vezes a gente tende a pensar que nenhum tipo de poder está acontecendo, porque às vezes a gente não reage de tal forma, como às vezes em algumas outras palavras. Mas, Pai, quanto poder existe em um momento como esse? Em um tempo onde nós somos ensinados a respeito do Senhor, ensinados a respeito da Sua palavra, onde o Senhor pode, Pai, entrar em nossa vida em lugares que às vezes a gente nem estava percebendo, como eu nem percebia naquele ano. Mas o Senhor traz revelação, o Senhor traz luz, o Senhor traz instrução. Ao mesmo tempo, Pai, o Senhor traz consolo para os nossos corações. O Senhor, Pai, nos ensina exatamente como fazer, como agir. E eu creio, Pai, mesmo sobre isso acontecendo na vida dos meus irmãos. Eu creio, Pai, que através de uma palavra como essa, o Espírito Santo vai poder ministrar coisas específicas nos corações de pessoas específicas aqui. Dizendo quando fazer, como fazer, dizendo e ensinando, assim como você me ensinou, Pai, naquele ano onde eu precisava perdoar. E o Senhor foi aquele que me ajudou na minha fraqueza. O seu poder se aperfeiçoou enquanto eu era fraca. E eu creio nesse mesmo poder, acompanhando a vida dos meus irmãos aqui, Pai. Auxiliando na fraqueza, trazendo luz para aquilo que precisa. Pai, eu creio mesmo que todo orgulho, soberba do nosso coração não vai permanecer diante do Senhor. Eu creio, Pai, que nós não seremos teimosos com aquilo que o Senhor fala para que a gente faça. E eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos, uma ousadia mesmo, em fé, para realizar aquilo que o Senhor quer que eles realizem, aquilo que o Senhor quer que eu realize. Que o nosso coração seja preservado, Pai, que nós realmente cuidemos do nosso coração, entendendo que é dele que procede todas as fontes da vida. Eu creio, Pai, mesmo nessa igreja, provando de níveis ainda maiores de comunhão com o Senhor, preservando a unidade no Espírito. Cada um andando em amor com o outro, suportando os outros em amor, amadurecendo, crescendo, vivendo o sobrenatural que o Senhor tem, experimentando de poder, Pai, ainda maior, de uma glória ainda maior, de momentos aqui em cultos ainda mais excelentes, com ainda mais a percepção da sua unção sobre nós, porque esse é o seu desejo, Pai, nos tornar uma igreja onde poderemos receber do Senhor em todo momento, sem nenhum tipo de algo que restrinja aquilo que o Senhor quer fazer. E eu sei, Pai, que muitas vezes a falta de perdão, a falta de amor, muitas vezes restringe, mas eu creio mesmo, Pai, que é o seu desejo nos levar para um novo nível. Cada um de acordo com a sua própria responsabilidade, agindo em amor, andando em amor, frutificando no Espírito e fazendo com que isso seja real na carne e na alma. Governando sobre a carne, sujeitando a nossa carne diante do Senhor, Pai, fazendo a sua vontade todos os dias da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Nós rendemos graças ao Senhor por essa palavra, por esse tempo, que mesmo que tenha aparecido, como eu disse, sem poder sendo ministrado, mas quanto poder nós recebemos essa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria só fazer um apelo bem rápido. Existe alguém aqui que entrou, como eu disse, no início ou no meio da ministração, que você veio aqui para a igreja, mas você ainda nunca fez uma oração onde você entregou a sua vida completamente ao Senhor. Você abriu a sua boca e falou, é verdade, eu reconheço que Cristo morreu por mim e eu entrego a minha vida a Ele. A Bíblia fala que é importante nós fazermos essa oração com a nossa boca. Não só entendermos que Jesus existe, não só reconhecermos a presença de Deus, mas
falarmos com a nossa boca, crendo com o nosso coração, porque se você faz isso, a Bíblia fala que você instantaneamente é salvo. Agora a vida de Deus habita em você. Existe alguém aqui no nosso meio que chegou aqui porque passou aqui na frente e quis entrar, ou alguém te trouxe aqui para essa igreja, ou alguém falou dessa igreja para você, você está aqui, mas nunca fez essa oração? Existe alguém aqui no nosso meio? Esse é o seu momento. Eu quero mesmo que você entenda que é importante fazer isso se você nunca fez. Isso é o que não só te dá a vida de Deus dentro de você, mas também é o que te tira do inferno para sempre. A oração da confissão. Confessar que Jesus morreu por você. Confessar que você crê nele como seu Senhor e receber a vida eterna. Existe alguém no nosso meio aqui? Não? Certo. Então, deixa eu pensar aqui como eu vou fazer aqui. Cadê você, ministra do louvor? Me esqueci seu nome, me perdoa. Eu queria só que você cantasse Te Exaltamos aqui rapidamente. Só vou orar por uma pessoa e a gente já encerra, tá bom, gente? Continuem em oração, vamos adorar o Senhor. Enquanto alguém está sendo servido pelo Senhor, o corpo de Cristo está crescendo. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Eu sei que a gente passou só um pouquinho do tempo, mas vamos mesmo continuar com essa mesma atmosfera aqui, trazendo o sobrenatural de Deus para cá. Amém? Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória, Tu és digno, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Senhor, ó Senhor, digno Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Te exaltamos, Senhor. Seja exaltado em nossa vida.
Que o nosso comportamento, as nossas falas, as nossas atitudes demonstrem o quanto a gente exalta o Senhor, não só da boca para fora, mas com o nosso comportamento, com a nossa vida. Obrigada, Senhor. Eu ministro sobre a vida dos meus irmãos a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai, julgos que foram colocados sobre eles, trazendo pressão, trazendo dúvida, trazendo incredulidade, trazendo peso. Eu declaro em nome de Jesus, sendo desfeitos na autoridade do nome de Jesus. Saindo daqui livres e leves com o Senhor, Pai. Refrigério sobre a nossa alma. Refrigério sobre a nossa alma, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo. Te honramos por tudo. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por essa manhã de cuidado. Obrigada, Senhor. Nós rendemos graças diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, eu quero te estimular novamente a fazer o remo, você que não fez. Esse é o seu ano, amém? Não deixe para depois aquilo que você não sabe se terá oportunidade. Amém? Então, esse ano eu quero te ver sendo um aluno do REMA 2024. Procure os diretores aqui dessa unidade, a secretária, e com certeza você vai receber todo o suporte que precisar e toda dúvida que você tiver, eles estão aqui também para tirar suas dúvidas. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Eu entrego para quem?